Tem uma cena muito emblemática no filme, não sei se vocês lembram, que é o personagem do Mark Baum, né, que é interpretado lá pelo Steve Carell, ótimo ator de comédia. Inclusive, ele tá muito bem nesse filme com um ator de drama. Excelente. Ele tá no topo do prédio e ele tá no telefone, tá? Ele é um dos últimos, né, a ter apostado. A firma dele, o fundo lá que é da Front Point, investiu cerca de 500 milhões de dólares, né? E ele foi o último a vender. O último a vender, exatamente. Aquela cena é muito emblemática porque ao longo do filme a gente vai descobrindo que o Mark Baum, ele tem meio que uma rixa interna com o sistema, né? Ele fala até, sou feliz sendo infeliz. Ele trabalha num ambiente... I'm happy when I'm unhappy. Que ele considera um pouco corrupto, um pouco... com um certo nível de degradação moral, digamos assim. E aquele é um momento que, de certa forma, ele tira um peso das costas. E eu acho bastante simbólica aquela cena, porque além de ele se desfazer do investimento que ele fez alguns anos antes, ele também tá no topo do prédio, que é o lugar onde o irmão dele perdeu a vida, né? Então, ao longo do filme, a gente percebe o peso que ele teve, o peso na consciência que teve a perda do irmão dele, um cara que acabou se suicidando. E ele relata para a esposa, não sei se vocês lembram, ele fala assim, o meu irmão veio conversar comigo, ele veio pedir uma ajuda, e ele falou que estava com pensamentos ruins, com sentimentos ruins, e a primeira coisa que eu fiz foi oferecer dinheiro. Sim. Então, naquele momento, ele foi para a solução mais material possível do que ele tinha nas mãos. Até, eu não quero monopolizar aqui, mas eu vou me atravessando. O filme, ele é baseado no livro. No livro do Michael Lewis. Do Michael Lewis, The Big Short. E eu primeiro vi o filme, eu lembro que o filme foi lançado em 2015, né? Eu lembro, meu filho já era nascido, estava na época no Uruguai. O livro é de 2011. O livro é 2011. E aí tinha uma sessão da meia-noite, eu fui sozinho, falei, esposa, fica aqui com o Joaquim, meu filho, e eu quero lá assistir o filme. E fantástico. E depois eu fui ler o livro anos depois, acho que faz um ano e meio que eu li o livro. E algumas coisas o filme adaptou, até essa questão aí pessoal do Mark Baum, que é o Steve Eisman, é uma alteração nesse fato trágico da vida dele. Dá um peso dramático maior pro filme. Né? Dá, sem dúvida. Mas o pessoal sempre diz, o livro é melhor do que o filme. Cara, não dá. O filme é fantástico. Não dá pra dizer. O livro, claro, entra em mais detalhes, mas o filme é realmente... O livro entra em mais detalhes, mas o filme é espetacular. Um ponto de divergência que eu talvez tenha do Flávio é o seguinte... O diretor, o Adam McKay, ele acho que parte de uma premissa na hora de fazer esse filme. Né? As pessoas não entenderam o que aconteceu em 2008. Inclusive, isso eu acho que é verbalizado na voz de algum daqueles personagens. Talvez do Jared, né? Que é o cara que trabalha no Deutsche, que faz toda a negociação. E ele adota essa premissa para fazer assim, os mais variados recursos e artifícios visuais, textuais, criativos, para explicar para o povo, afinal de contas, o que é um subprime, o que é um título hipotecário, o que é um derivativo. E é uma ação bastante ousada, digamos assim, do diretor, né? Porque ele decide literalmente cortar uma cena de diálogo para mostrar uma celebridade aleatória explicando uma nomenclatura financeira. Sim. Ao mesmo tempo, ele muitas vezes congela a cena, sobe um letreiro na tela quase como um glossário de Wikipedia, assim. Tem outros momentos que enquanto tem dois empresários importantes se cumprimentando, ele faz um slow motion, o locutor entra no fundo e explica quem são aquelas duas pessoas. Enfim, infinitos recursos que ele usa. Tem uma cena legal que é a do cassino, que ele está explicando sobre a falácia do apostador, a falácia da mão quente. Também sobe uma ilustração na tela, parece um vídeo educativo de faculdade, assim. Então ele é um filme bastante moderno nessa abordagem. Ele não tá nem aí, ele corta a cena e mostra alguma coisa explicativa. Sim. Eu vejo isso com bons olhos, assim, porque eu percebo que a população... Muitas vezes o diretor ele tenta falsear quando ele está fazendo uma exposição, ele tenta esconder. Né, ele tenta parecer mais inteligentinho. E no caso do Adam McKay, não, ele joga na cara mesmo. Cara, eu preciso te explicar isso, porque se eu te deixar só com os termos financeiros, provavelmente tu vai se perder nessa história. Não sei o que tu pensa disso. Olha, eu acho que ele faz um trabalho fantástico no limite que dá para se fazer num filme que é um drama. Né? Mais didático que isso, ele se tornaria um documentário. Mas eu acho que ele já parte dos conceitos sem falar o básico. Né? O básico é que as pessoas sabem que é possível ganhar dinheiro fazendo uma aposta em algo que vai subir, mas não em algo que vai descer. Então, assim, eu acho que faltou um negócio, olha, no mercado financeiro você pode ganhar apostando em um cenário que o preço de algo vai subir. E se isso subir, você ganha dinheiro, se isso cair, você perde dinheiro. Agora, você pode também apostar no cenário que algo vai descer. E se algo descer, você ganha dinheiro. E se algo subir, você tem dinheiro.
Você perde dinheiro. A diferença é que para carregar isso, esse instrumento que você precisa para apostar num cenário de queda de algo, você paga, né? Então, sempre que falar no filme CDS, você está falando de um instrumento que criaram para apostar num cenário de baixa, né? E se parasse aí, ok. Né? Não precisa entrar... Não precisaria mais que isso. Né? Pode entrar, mas não faz esse básico. Então, CDS é a ferramenta que os nossos heróis lá criaram para ganhar dinheiro no cenário de baixa. E o CDO é ainda mais complexo. Né? Então, o que é CDO? Talvez nem compensaria explicar. Né? CDO é a origem do problema, é a origem da M. Né? E se o cara que não é versado no mundo financeiro entendesse, CDO, a origem do problema. CDS, o seguro, ferramenta, né, que os caras vão utilizar para ganhar dinheiro nesse cenário de baixa. E entender que, olha, quando existem cenários de coisas que comumente caem, sobem, desce, já existem os instrumentos para apostar na queda desse ativo, né? Quando é um cenário que nunca aconteceu, como o colapso do mercado imobiliário, esse produto não existe. Então você tem que criar, né? E não tem problema, porque se você tiver $1 bilhão, o banco vai criar para você e vai te cobrar o dinheiro para apostar nesse cenário. Então, eu acho que eles acabaram entrando muito no detalhe e esqueceram de fechar no básico, sabe? Sim, eu acho que eles se exageram mesmo na parte do CDO sintético, é uma coisa totalmente desnecessária. E o filme não consegue explicar, né? Até o CDO, que é a cena do chefe de cozinha, do Anthony Bourdain, acho que ele dá conta do recado. Mas quando o Mark Baum faz a reunião com o gerente de CDO, lá, acho que em Vegas... Isso é muito absurdo. É muito boa aquela... Mas eu acho que é feito pra gerar essa sensação de absurdo mesmo. Tipo, cara, o que diabos é isso? O que esse pessoal tá falando? O próprio Jared Vanett, que é aquele gerentão do Deutsche, ele fala, olha, você não entendeu nada? É isso mesmo. É pra não entender. Exato. É pra você ser mantido como o trouxa, o cara que vai pagar a conta. Então, cria-se, a partir de um incentivo externo, né? Enfim, é como se fosse um epifenômeno que surge dentro do mercado financeiro para capturar para si mesmo, sobre os próprios interesses, uma oportunidade que está sendo gerada ou pelo governo ou pela, enfim, algum fenômeno internacional de commodities, né? No caso, foi o governo lá em 1970 que tinha... Aliás, essa é uma boa pergunta, Fernando, para depois a gente entrar nesse ponto. Qual que é a origem aí da crise? Foi a ganância dos bancos ou se foi uma política fiscal um pouco irresponsável lá do governo americano, do Fed? O que aconteceu? Mas, voltando ao assunto do CDO, eu acho que o diretor é bastante feliz ao colocar essa cena, na minha opinião, para gerar, assim, um absurdo. Cara, o cara... Ele tá ganhando aposta em cima da aposta, em cima de um outro negócio que eu já não tinha entendido, uma coisa que, cara, faz muito pouco sentido, na verdade, e ele tá ganhando para fazer o gerenciamento desses títulos. Um dinheiro absurdo, um dinheiro nababesco de fábula. É porque eu acho que é interessante essa cena para mostrar a corrupção moral mesmo de Wall Street.